Olá, viva, muito boa tarde. Bem-vindos para mais um espaço de entrevista na JM-FM. Hoje vamos falar com uma convidada especial, ela que nos vem falar de histórias encenadas. E tudo a propósito da exposição do arquiteto Rui Góes Ferreira, imagem de uma obra interrompida que está em exibição, como temos referido nas emissões da JM-FM, na Porta 33. Parte da responsabilidade de divulgação de um legado ímpar no contexto da arquitetura dos anos 60 e 70 no arquipélago da Madeira tem a curadoria de Madalena Vidigal, ela que é neta do arquiteto e que tem uma história interessante para se ficar a saber também com a Catarina Claro, a nossa convidada de hoje, ela que nos vai falar também um pouco desta relação entre as histórias que conta, a exposição do arquiteto Rui Góes Ferreira, as obras de literatura infantil e vamos reunir isto tudo num espaço de serviço educativo da Porta 33. É de facto uma conversa enriquecedora, aquela que vos propomos ao longo dos próximos minutos na JM-FM. Dizer-vos também que Rui Góes Ferreira, arquiteto, tem então essa exposição que é imperdível e que faz com que tenha mesmo de agendar no seu tempo livre uma passagem pela Porta 33 e a inauguração da exposição aconteceu exatamente no sábado passado, 27 de janeiro, e vai estar em exibição na Porta 33. Também, paralelamente a esta exposição, há no serviço educativo desta instituição agora um conjunto de atividades para todos aqueles que passarem por lá num horário que já vamos ficar a conhecer com Catarina Claro. Catarina Claro, bom dia. Olá, muito bom dia. Olá, bem-vinda. Estamos aqui a falar de um universo muito interessante em termos de contexto, para começar com um tempo e um termo, histórias encenadas, que nos remete logo para uma dinâmica em termos de serviço educativo diferente. Vais contar-nos um pouco a história deste serviço educativo e do modo como surgem estas histórias encenadas, e daqui a pouco já lá vamos à parceria também com o Ateliê Gatafunhos e com o Ateliê Desenho, mas vamos começar pela parte que fundamentalmente representas, a parte das histórias encenadas. Como surge este projeto, como está a Catarina Claro, ou como chega a Catarina Claro à Porta 33 e agora está com este trabalho de divulgação deste trabalho? Ora bem, digamos que a Catarina Claro chega à Porta 33 mais ou menos na mesma altura que chega à Madeira. Eu estou na Madeira há cerca de 1 ano e meio, pouco mais, e recordo-me que quando cheguei à Madeira ter feito uma lista dos sítios que eu não podia perder, dos sítios onde eu tinha mesmo de ir. Eu sempre estive ligada ao trabalho com a arte contemporânea, portanto enquanto educadora artística em vários museus no país, e portanto visitei a Porta 33 e foi quando conheci o Maurício e a Cecília. Na altura estava também a fazer uma pesquisa para um trabalho que ia fazer no Mudas, no Museu de Arte Contemporânea, na Calheta, e estava a fazer uma pesquisa sobre o trabalho de Lourdes Castro. Conheci o Maurício e a Cecília e de facto encantei-me não só pelo espaço da Porta 33, mas acima de tudo pelas pessoas que representam esta associação. E a partir daí as coisas foram acontecendo. Eu comecei a partilhar o meu trabalho com eles começaram a partilhar o deles também comigo, e a dada altura o Maurício e a Cecília sentiram a necessidade de criar também um serviço educativo, por forma também a aproximar os públicos da Porta 33, e convidaram-me a mim e à Luísa Spínola para darmos forma a este serviço educativo e desenvolvermos atividades para as mais diversas faixas etárias. É uma forma de trazer também a porta, de trazer a porta aos cidadãos e de levar os cidadãos à Porta 33. Sem dúvida, eu costumo brincar dizendo que a porta tem a porta aberta. Sempre esteve, não é? A porta sempre esteve aberta. Mas há de facto aqui com o serviço educativo e com esta dinâmica uma proximidade maior e a começar pelo número de atividades e por novos públicos que são conquistados para lá ir. Sem dúvida. Apostarmos num público mais jovem é garantirmos o futuro da Porta, é garantirmos o futuro da cultura, é garantirmos o pensamento crítico, é garantirmos que no futuro estas crianças, estes jovens vão ser cidadãos ativos, não é? Com voz.
Estamos a falar, Catarina, de um projeto e vamos centrar-nos fundamentalmente, e para começar nestas histórias encenadas, depois lá iremos um pouco aos outros ateliês. As histórias encenadas são um projeto que está a acontecer aos sábados, vai sempre acontecer aos sábados das 11 ao meio-dia. Nós estamos a transmitir esta entrevista depois do meio-dia, o que significa que neste sábado já aconteceu, mas significa também que os nossos ouvintes podem já agendar para o próximo sábado, é isso? Sim, portanto, no próximo sábado, dia 10 às 11 horas, vamos, na verdade, portanto, hoje às 11, portanto, tivemos um ateliê Gatafunhos, uma atividade de artes plásticas com a Luísa Spínola, e no próximo sábado, dia 10, eu vou começar então com as histórias encenadas. Este primeiro momento, esta primeira sessão chama-se Tem com Vista Mar, a maior casa do mundo. E começa, portanto, no próximo dia 10, das 11 às 12, uma atividade para famílias com crianças dos 3 aos 6 anos. Depois vamos ter outras datas, 24 de fevereiro, aproveito já para passar essa informação, 24 de fevereiro, 17 de março e 31 de março. Mas há sempre essa possibilidade agora maravilhosa dos seres do século XX, XXI, que ao sabor de um clique passa-se pela página da Porta 33 e ficamos com estes horários todos bastante clarificados. Sem no dúvida. Que diz respeito, enfim, ao marcar e o agendar. Catarina, estes trabalhos, estas histórias encenadas, bem como os outros trabalhos do Serviço Educativo previstos para o sábado de manhã, carecem de inscrição, carecem de algum valor que é preciso ser despendido. Como é que se processa essa parte logística? Muito bem, então, efetivamente estas atividades carecem de inscrição prévia. O ideal é que as pessoas, ao consultarem a página da Porta 33, depois enviam um e-mail ou entrem em contacto através do telefone para a Porta 33 para efetuar a sua inscrição, e elas têm um valor simbólico. Posso dar o exemplo das histórias encenadas, um adulto e uma criança são 7 euros, portanto, para uma atividade de 1 hora, e a intenção de facto é proporcionar um momento em família. Eu gosto de deixar isto muito bem claro, porque muitas vezes estas atividades, os pais às vezes pensam, isto não é para mim, não é? Eu vou ali ouvir histórias. E estas atividades estão pensadas, foram concebidas também para os pais. É um momento para pais e filhos, avós e netos, para as famílias, de facto. Catarina, claro, como surge na tua vida esta ideia de contar histórias, criar histórias a partir deste contexto da arte contemporânea? Por acaso, é uma pergunta muito interessante, porque naturalmente me faz assim, de repente tu fizeste esta pergunta e eu fiz uma viagem no tempo até ao momento em que isto tudo começa. Eu sempre adorei histórias, sempre adorei contar histórias, sempre adorei ouvir histórias. Felizmente tive a sorte de ter uma família que sempre gostou de contar histórias e de literatura de uma forma geral. E depois de me ter formado na faculdade, comecei a trabalhar no Museu de Arte Contemporânea, no Centro de Arte Moderna, na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa. E nessa altura já se desenvolviam este tipo de atividades, isto há cerca de uns 10, 11 anos, já se desenvolviam estas atividades no Centro de Arte Moderna. Eu fiquei de facto fascinada com a ideia de podermos contar histórias a partir das obras de arte ou a partir da história de um artista. E foi isso que eu comecei a procurar fazer. No fundo, quando nós olhamos para uma obra de arte, eu gosto muito de acreditar que todas as interpretações são válidas. E aquilo que eu faço é olhar para as obras, investigar sobre a história de vida dos artistas e depois cruzar com obras de literatura infantil e criar uma nova história, que é aquela que se partilha. No outro dia perguntavam-me assim, então, mas diz-me lá, tu quando fizeres a tua história encenada na Porta 33, as famílias vão sair lá saber a história de vida do arquiteto Rui Góes Ferreira? Não. Na verdade, não vão sair lá saber a história de vida toda do arquiteto Rui Góes Ferreira, mas vão com certeza levar algumas pistas que, espera-se, aguçam a curiosidade das famílias para que depois, no futuro próximo, possam voltar para experienciar aquela exposição de uma forma diferente daquela que eu proporciono naquele momento. Tem com vista para o mar, a maior casa do mundo, é a primeira atividade da Catarina Claro na Porta 33 e é uma atividade que vai começar a ser realizada no próximo sábado. Exatamente. Portanto, a grande estreia é já no próximo sábado. Ficamos todos muito curiosos e a páginas tantas na apresentação deste trabalho temos
este texto. Há casas muito pequeninas, muito apertadas e casas enormes, apalaçadas, casas com gente e casas vazias, luminosas ou sombrias. Há casas de pedra e casas imaginárias, casas no campo ou na cidade, casas frias e casas quentes, casas no céu e casas para sempre no coração. E se pudéssemos levar a casa às costas e nela todas as histórias que lá se viveram. Este é o texto que apresenta estas histórias encenadas, dá vontade quase de comer estas casas também, de as habitar e de fazer com que elas nos habitem a nós. E esta casa é uma casa que se leva também com um sabor especial da arquitetura do arquiteto Rui Góes Ferreira, ele que em boa hora foi recordado e lembrado pela Porta nesta exposição que merece se calhar também uma visita atenta de todos os madeirenses e não só. Sem dúvida. Eu devo dizer que até a Porta, portanto, ter resolvido de desenvolver este projeto desta exposição do arquiteto Rui Góes Ferreira, eu não conhecia o trabalho do arquiteto. E quando descobri a forma como ele pensava e como relacionava o seu trabalho com o contexto e as pessoas que habitavam as casas que ele desenhava, fiquei encantada. E encontrei também vários pontos em comum com o meu trabalho, porque de facto o arquiteto Rui Góes Ferreira, e isto pude entender e depreender do trabalho que a Madalena Vidigal, a sua neta, fez, portanto, para a sua tese de mestrado em arquitetura, que é daí que nasce de facto, ou que resulta esta exposição, estas obras que nós podemos ver na Porta 33. Ele tinha um cuidado incrível quando desenhava as casas, de relacioná-las com o contexto onde elas iam ser construídas e com as pessoas de facto que as habitavam. E isso é uma característica que eu acho que deve ser base do trabalho de qualquer arquiteto. E eu creio que, sem querer ofender ninguém, naturalmente, a certa altura essas questões foram sendo esquecidas. E a obra do arquiteto Rui Góes Ferreira foi, assim, digamos, imortalizada, porque foi feito um registro fotográfico, um registro visual de todas as obras que ainda existem, foi feita uma recolha de vários projetos do arquiteto, portanto o espólio é enorme. Eu tive a oportunidade de conversar com a neta, a Madalena Vidigal, a comissária da exposição, sobre o trabalho de recolha. E de facto o espólio é enorme. Aquilo que nós vemos ali é uma pequena parte. A exposição está muito bonita, bastante delicada. É uma viagem de facto na história da Madeira, na história da arquitetura e também na história da vida do arquiteto Rui Góes Ferreira, que era um desportista, uma personagem muito interessante mesmo. E que estamos a falar, quando falamos de Madalena Vidigal, estamos a falar de uma neta que se encanta pela obra do avô que não conheceu. Exatamente, ela nunca conheceu o avô. E foi muito bonita a conversa que tivemos quando lhe perguntei se alguém tivesse que contar a história do teu avô, que coisas é que tu achas que seriam indispensáveis de partilhar? E, curiosamente, a Madalena focou-se bastante no espírito de missão que o avô tinha em relação à sua profissão. Portanto, esta ideia de que o papel do arquiteto é um papel fundamental na comunidade em que ele se insere e na comunidade em que ele trabalha, e efetivamente o arquiteto Rui Góes Ferreira tinha isso em consideração enquanto desenvolveu o seu trabalho aqui na Ilha da Madeira. Ele foi estudar para o Porto, para a Faculdade de Belas Artes, e quando regressa desenvolve um trabalho realmente muito interessante aqui na Madeira. A título de curiosidade, o arquiteto Rui Góes Ferreira chegou a desenhar um projeto para um mirador no Pico do Arieiro, onde nós podemos neste momento ver, por exemplo, os esboços que isso deste projeto na exposição, a Casa do Povo da Boa Ventura, por exemplo, que efetivamente foi um projeto construído a partir do trabalho do arquiteto Rui Góes Ferreira, entre outros espaços. Eu convido toda a gente, de facto, a virem visitar a exposição, porque vale mesmo a pena. Vamos visitar a exposição e vamos também assistir e poder aproveitar dos workshops que a Porta 33 agora tem disponíveis para todo o público. Dizer aos nossos ouvintes que estamos efetivamente a falar com Catarina Claro neste sábado e que este é um trabalho que vai
sendo agora cada vez mais divulgado, já que exatamente também hoje há esse lançamento do serviço educativo. Tudo começou com o Ateliê Gatafunhos e com a Luísa Spínola, que faz parte então desta equipa que vai agora fazer uma maior aproximação e um desenvolvimento de trabalhos entre as obras, as exposições, a arte contemporânea e o serviço educativo que agora surge em boa hora na Porta 33. Catarina Claro é a responsável também por um desses workshops, por um desses ateliês, melhor dizendo, e o ateliê T1 com vista para o mar surge de que maneira? Agora já entrando diretamente nesta que é a primeira história, Catarina, é uma história encenada, T1 com vista para o mar, reúne o quê? Ora bem, a premissa para a construção desta história, para a criação desta história, foi a ideia da casa, não é? Naturalmente. O trabalho do arquiteto Rui Góes Ferreira foca-se, de facto, na casa, na construção da casa, no espaço da casa, no interior e no exterior. A relação que criei aqui com a obra de literatura infantil foi focada efetivamente nesta ideia da casa, e há uma obra que eu gosto particularmente de um autor italiano, Leo Leoni, uma obra de literatura infantil que se chama A Maior Casa do Mundo. Não vou desvendar aqui todos os detalhes desta história, deixo assim a curiosidade aguçada para quem quiser vir assistir à história encenada, mas a pergunta é: quem é que leva a casa às costas? Quem é que normalmente leva sempre a casa às costas? Há um animal que nós todos conhecemos que leva sempre a casa às costas. E, portanto, nós vamos partir desta brincadeira, a partir, portanto, deste animal que leva a casa às costas, para contarmos a história de alguém que queria ter a maior casa do mundo e que, no fim, acaba por descobrir que há coisas que são melhores pequenas e leves de transportar. Não posso contar mais, fica assim a surpresa no ar. Venham assistir, de facto, às histórias encenadas para famílias com crianças dos 3 aos 6 anos. As inscrições continuam abertas, é só uma questão de ligarem para a Porta 33 ou enviarem um e-mail, efetuarem a vossa inscrição. E eu espero pelas famílias e pelas crianças no próximo sábado, dia 10, das 11 às 12, lá estaremos para descobrir, para desvendar o resto desta história, T1 com vista mar, a maior casa do mundo. A maior casa do mundo remete-nos também para esse universo mágico dos livros, e embora aparentemente nos ocorra um caracol, não sei. Como imagem direta, a verdade é que, se calhar, metaforicamente, carregamos todos muito a nossa casa às costas, uma casa material, mas também uma casa feita de vivências e mundivivências, que nos ocorre também ter de deixar de vez em quando, e um bocadinho de forma reptilínea, deixar uma casa para habitar outra casa. E este é um processo que acaba por ser um processo altamente criativo. Sem dúvida. Esta escolha dos livros e esta ligação entre essa obra, que é também uma magia e que é, se calhar, um apelo enorme, trazer também para dentro das galerias, não que o livro não seja recorrente enquanto obra contemporânea ou enquanto inspiração para a obra contemporânea, mas trazer também este espaço de leitura, de relação com a obra, com o livro, para gerações que se estão a formar e que estão com uma ligação fortíssima ao digital e que também precisam, se calhar, desse apelo para a sinestesia e para o trabalhar com os outros sentidos uma determinada obra, neste caso nessa relação em que se conta uma história a partir da obra de um artista, a partir de um livro, e tudo o que se cria a partir daqui é também uma história nova. Sim, isto na verdade é um apelo ao sentir. É um apelo ao deixar as emoções virem ao de cima, a olhar para as obras e a pensar sobre elas, a refletir, a ficar com a pele de galinha, como se costuma dizer, a emocionar-nos, a levarmos dali pistas para termos vontade de descobrir mais. Seja descobrir mais sobre a obra do arquiteto, seja descobrir mais obras de arte, seja descobrir mais livros na biblioteca mais próxima. A intenção, de facto, é fomentar
o espírito crítico, fomentar um encontro com as obras de arte, neste caso contemporâneas, fomentar momentos lúdicos e de puro prazer em relação com o espaço, com as obras, com as histórias, com as pessoas. Porque, de facto, nós acreditamos que esse é o papel do serviço educativo da Porta 33 e dos serviços educativos em geral, ao aproximarmos os públicos e fomentarmos esta relação entre todos e com as obras de arte. Portanto, a arte é magia, não é? E, portanto, se nós pudermos senti-la e experienciá-la, naturalmente vamos refletir e pensar de outras formas, e é esse o nosso objetivo. E é um trabalho diário e árduo este de fazer com que a arte, particularmente a arte contemporânea, seja entendida ou pelo menos sentida do modo que cada um julgar que é melhor senti-la, já que esse é um espaço de magia criado por cada um. Cada um vê a exposição e cada um retira dessa exposição uma determinada informação, uma determinada beleza que é impossível de ser passada, mas que pode ser trabalhada. Exatamente, sim. No fundo é isto que dizia há pouco, desculpa, é darmos pistas que ficam a pairar na nossa cabeça para continuarmos a trabalhar, digamos assim. Há pouco falávamos do livro de inspiração para estas histórias e ocorreu-me logo que havia um outro livro que me falava dessa coisa, desse universo do mais belo, e agora lembrei-me, As Mais Belas Coisas do Mundo. É também um livro do Walter Ugumem, que me ocorreu assim logo que falaste do livro de inspiração. Já está a acontecer contigo, já viste, começámos aqui a cruzar a informação e de repente é isto mesmo, a intenção é mesmo esta. A intenção de facto é que isto possa acontecer, aquilo que aconteceu agora contigo, com os pais, com as crianças, e que de repente quando termina uma sessão destas e tu sais da galeria da Porta 33, de repente tens vontade de mais e entras na livraria mais próxima ou na biblioteca mais próxima e procuras outros livros que te fazem lembrar esta questão, ou vais ao museu mais próximo e procuras inspiração noutras obras de arte. A intenção de facto é trabalhar também o olhar, a forma como nós vemos o mundo e como nos relacionamos com ele. Num momento em que nós vivemos, em que toda a gente tem opinião, mas as coisas parecem tão pouco fundamentadas, nós queremos trabalhar de facto para fomentar este espírito crítico. Eu bato muitas vezes nesta tecla porque o trabalho é esse. Não é que toda a gente saiba tudo e que seja especialista em obras de arte contemporânea. Não é isso. É sentir, pensar, agir. A intenção é essa. E muitas vezes as pessoas dizem eu vou agora com o meu filho à galeria de arte assistir a uma história. Eu nem percebo nada de arte contemporânea, eu nem sequer sei se aquilo é arte. Eu adoro quando as pessoas colocam estas questões. Não tem nada a ver com isso. Venham na mesma, à vontade. A intenção é que as pessoas desfrutem daquele momento. Ninguém é posto à prova. É para desfrutar. Só. Há esse receio às vezes de ser confrontado com a sua própria ignorância, sendo que neste caso é simplesmente uma amplificação da própria pessoa e do modo como se calhar vai passar a ver a arte contemporânea. Não há certo nem errado, tudo é válido, todas as interpretações são válidas. Esta postura crítica e de reflexão crítica sobre as nossas casas, as casas que habitamos, enfim, as que vamos deixando pelo caminho, como há pouco se falava, e também sobre a arte contemporânea ou a arte senselato. Esta reflexão crítica reflete também uma reflexão sobre o Estado atual e a sociedade atual e a contribuição que a arte pode fazer para o desenvolvimento de cidadãos mais humanos. Vou chamar-lhe mais humanos neste sentido do sentir, do pensar, do agir, do fruir, do ser obrigado a mexer nos assuntos. É fundamental esta premissa numa altura em que estamos um pouco robotizados, se não conscientemente, ainda de forma inconsciente. Estamos todos muito iguais, estamos todos muito digitais e estamos todos muito afastados deste sentir, deste pensar, deste agir.
E é tudo sempre tão rápido, não é? Os estímulos são tantos. Eu abro o Facebook e de repente eu ia só ali espreitar qualquer coisa e quando dei por mim já lá estive meia hora e o que é que eu tirei dali? Não saiu dali nada. De facto é um convite a pararmos, a pensarmos, a sentirmos no momento em que eu sinto que a arte, nas suas mais diversas formas, portanto seja as artes plásticas, neste caso a arte contemporânea, o teatro, a música, o cinema, tem, na minha opinião, um papel cada vez mais fundamental, de facto, na sociedade em que nós vivemos, para nos pôr a pensar, a refletir e, naturalmente, a agir, que é esse, de facto, o papel dos educadores artísticos, como é o meu caso, na sociedade em que nós vivemos. Catarina, tu fazes parte de uma associação que se chama Casa Invisivelmente Propósito. Tinha que ser uma coisa uma casa, não é? Tinha que ser uma casa. E é uma casa invisível, mas que, contudo, não é tão invisível quanto isso, porque é esta casa invisível que agora vai estar com essa possibilidade de ser vista e vivida num espaço físico, a contar histórias sobre outras casas, e está tudo aqui muito interligado. Conta-nos um pouco desta Casa Invisível, a Associação Cultural, e deste teu percurso e do modo como esta casa vem agora espreitar e viver dentro da casa, que tem uma porta e que por acaso é uma porta conhecidíssima, que é a Porta 33. São casas dentro de casas, é verdade. Então, a Casa Invisível é uma associação que surge do trabalho que eu venho desenvolvendo já há vários anos com duas amigas e colegas, a Susana Pires e a Madalena Marques. A Casa Invisível está na Madeira há cerca de 1 ano e meio, na verdade, na altura em que eu pus a casa às costas e atravessei o Atlântico para cá chegar. Nós desenvolvemos trabalho em diferentes instituições. Em Lisboa estamos com a Fundação Carlos Gulbenkian, com o Teatro São Luís. Este ano também já estivemos no LeFest, o Lisbon and Sintra Film Festival, e aqui na Madeira a história da Casa Invisível começa com a Câmara Municipal do Funchal e o Teatro Municipal Baltasar Dias, onde estamos a desenvolver visitas encenadas, um trabalho também muito, muito interessante, que nasce fruto de uma investigação sobre a história da construção do teatro, de quem lá trabalhou e de quem por lá passou. É um projeto que também convido a virem assistir, que em breve vai ter datas também para famílias com crianças ao fim de semana. E estamos agora também, portanto, na Porta 33, com o serviço educativo, e em breve vamos estar também na Assembleia Legislativa da Madeira. Vamos começar a desenvolver visitas encenadas. A Casa Invisível, de facto, não tem teto, não tem paredes, a porta está sempre aberta, toda a gente é muito bem-vinda, e a nossa intenção é ocuparmos espaços especiais, contar a sua história e promover a criação de uma memória coletiva. A história do espaço é a história de todos nós e é a história do sítio onde nós vivemos. A Madeira também já é a minha casa. Eu sinto-me muito em casa, felizmente, aqui na Madeira, e portanto sinto que essa também é a minha missão, de partilhar a história dos locais e das pessoas para que elas nunca se percam. Sim, isso depois vai dar um livro. Na verdade eu espero que dê muitos, porque eu sou dos livros e das histórias e portanto uma coisa é certa, histórias vou ter sempre muitas para contar. E eu gosto mesmo é de as partilhar, portanto sou muito feliz se estas atividades estiverem sempre cheias de gente e se esta forma de estar e de partilhar estas memórias contaminar no sentido positivo naturalmente as pessoas com quem vamos trabalhando. É muito bom ter a sorte de poder fazer aquilo que gostamos realmente e eu faço isto com muita paixão, com um sentido grande de missão. Portanto, eu acredito piamente que podemos fazer a diferença, mesmo que seja assim como uma migalhinha pequenina. Mas vamos fazendo a diferença. Estamos a falar com Catarina Claro, ela que chegou há 1 ano à Madeira, mas eu arriscaria-me a dizer que já conhece melhor algumas facetas da Madeira que muitos madeirenses. Está a trabalhar em parceria com a Porta 33 e vai começar no próximo sábado esse projeto de histórias encenadas, um projeto que tem uma primeira história, T1 com vista para o mar, tudo feito a partir da relação entre a obra e o espaço expositivo, neste caso da obra do artista e do arquiteto Rui Góes Ferreira, ele que está
a exposição com os trabalhos do arquiteto que está em exibição na Porta 33, a partir de livros se criam aqui histórias que vão ser contadas a partir do próximo sábado no serviço educativo. Histórias essas que podem ser vistas e fruídas e vividas por toda a família, com uma abertura ao público desde os 3 aos 6 anos, eu diria que isto é dos 3 até aos... Sim, sem dúvida, sem dúvida. 3, 6 é simplesmente uma forma de tabular, visto como há pouco se dizia, também os pais, os adultos que acompanham as crianças, podem fazer parte destes workshops. Sim, sem dúvida. As histórias são concebidas, são criadas pensando na relação entre os pais e os filhos e proporcionando também, ou com o objetivo de proporcionar também aos pais, um momento, uma vez mais, de reflexão, um momento para pararmos e sentirmos um bocadinho, não é? É uma forma interessante de viver o fim de semana, ao sábado de manhã. Sim, sábado de manhã em família. Depois de acordar e conseguir viver e também, olha, aproveitar para conhecer a exposição e para conhecer o espaço, que além do mais é um espaço belíssimo da Porta 33 e que tem uma série de recantos que convidam ao contar de histórias e que convidam a estes ateliês. Catarina, claro, penso que falamos de forma mais ou menos completa sobre os principais eventos, referir também que o serviço educativo da Porta 33 está então agora a ser lançado para a comunidade madeirense e não só, para aqueles que, claro, estiverem disponíveis para lá irem frequentar os vários ateliês, também porque a Porta tem disponibilizada no seu sítio da internet e no Facebook todos os horários, portanto, e porque também chegamos um pouco a todo lado via internet, se me está a escutar noutra parte que não na Ilha da Madeira e se está a pensar vir ao Funchal, então aproveite, já pode agendar também passar por estes ateliês, histórias encenadas, ateliê Gatafunhos, ateliê de desenho, há também ainda aqui no serviço educativo visitas-jogo e visitas orientadas, são no fundo 5 focos de ação para um serviço educativo da Porta 33 que tem então a forma, a criatividade e a energia de 2 artistas, Luísa Spínola e Catarina Claro, elas que vão dar forma então a este serviço educativo e que vão fazer com que o enriquecimento cultural daqueles que passarem pela Porta ao sábado de manhã seja engrandecido. Catarina, penso que dissemos tudo, não sei se há alguma referência final que queiras fazer. Na verdade, gostava mesmo só de voltar a convidar toda a gente. A porta da Porta 33 está aberta, apareçam as atividades, são para as mais diversas faixas etárias, consultem o site e a página de Facebook da Porta 33, lá podem obter todas as informações. Para além disso, também através do e-mail, do telefone, podem obter ainda mais informações do que aquelas que estão no site e já sabem, estas atividades são desde os 3 até aos 83 ou ainda mais. Quem quiser, a porta está sempre aberta. Sejam muito bem-vindos, façam favor de entrar. Muito obrigada, Catarina, até que seja breve e até uma próxima oportunidade. Vamos continuar, quanto a nós, a divulgar o trabalho da Porta e o trabalho cultural que se faz na região. Muitas felicidades, parabéns pela iniciativa e, como dizia há pouco, até breve. Obrigada. E assim terminamos esta conversa com Catarina Claro no âmbito do serviço educativo que agora é também uma das ações da Porta 33, serviço educativo que está a ser lançado, começou exatamente hoje com um ateliê de desenho a partir do ateliê Gatafunhos e com a Luísa Spínola, vai continuar ao longo do ano, claro, mas para já com este T1 com vista para o mar, é a primeira história encenada, história que vai acontecer no próximo sábado, sempre entre as 11 e o meio-dia, histórias para serem ouvidas por toda a família. Desejo a todos os ouvintes a continuação de um excelente fim de semana e, claro, regressamos num momento breve também com mais apontamentos e entrevistas para enriquecer o seu dia-a-dia.